Bom, vamos começar a conversar. Se o pessoal vai chegando aí, eles entram no caminho, senão eles dão uma olhadinha lá no vídeo, lá no Moodle, tá? A ideia da nossa aula de hoje, então, eu ia fazer isso uma videoaula e a outra eu ia fazer uma aula aqui no Moodle para nós, no Meet para nós, mas eu resolvi trocar a ordem, porque a outra aula ela é mais um complemento, não faz parte do nosso conteúdo. Essa aqui também não faz parte do conteúdo, mas eu acho que é interessante vocês saberem, principalmente quando vocês forem trabalhar depois lá no TCC de vocês e em algumas outras disciplinas que vocês vão fazer no meio do caminho, tá? Então a ideia é a gente ver, então, como é que a gente trabalha com frameworks, tá? Principalmente frameworks CSS nesse momento. Mas antes a gente saber o que são os frameworks CSS e mostrar alguns exemplos deles, a gente precisa saber o que é um framework. Framework nada mais é do que um conjunto de conceitos que é utilizados para resolver um problema, tá? Normalmente esse problema tem um domínio específico lá. Eu quero fazer, por exemplo, o cadastro dos usuários no meu sistema, e eu posso ter um framework que faz esse cadastro, que auxilia nesse cadastro. A gente tem frameworks hoje em dia para praticamente tudo. A gente tem frameworks que trabalham para construir blogs, por exemplo, tipo WordPress, Joomla. Então a gente tem uma série de frameworks hoje que possibilitam que a gente consiga desenvolver sites, criar sites mais facilmente do que começar do zero e começar a desenvolver todo o site, tá? Eles não se tratam de um executável, normalmente eles são um conjunto de bibliotecas que podem ser chamadas quando a gente precisa, para poder resolver aquele domínio. E normalmente esse conjunto de bibliotecas utilizam uma coisa que vocês ainda não vão ver, que vocês vão ver lá no, não sei se é no segundo ou no terceiro ano, que a gente vê programação orientada a objetos, tá? Programação orientada a objetos é um tipo de programação, é um paradigma de programação que a gente chama, onde a gente trata cada parte do nosso código como se fosse um objeto. Então a gente tem lá, por exemplo, a classe usuários. Dentro dessa classe usuário a gente vai ter algumas funções que a gente chama, que permitem que a gente execute coisas com aquela pessoa, por exemplo, fazer o login, fazer o cadastro. Então a gente tem várias possibilidades em cima daquela classe ou daquele objeto que a gente chama, tá? E os frameworks, basicamente, eles são, praticamente todos, pelo menos, eles são baseados no paradigma de programação orientada a objetos, onde eles têm objetos disponíveis que tu pode chamar quando tu precisa e executar uma função daquele objeto para fazer o que tu quer. Então, se eu quero fazer o login do meu sistema, eu posso chamar lá a classe usuário e utilizar a função login lá e simplesmente passar para essa função login os dados que o usuário digitou lá na tela de login, no caso do sistema, e passar para essa função de login, e essa função de login faz tudo para mim, eu não preciso nem saber como é que ela funciona, tá? Então, essa é a grande vantagem dos frameworks. Eles já trazem uma boa parte do nosso código pronto, tá? A gente simplesmente precisa chamar esse código para poder executar aquilo que a gente quer, tá? E o que isso tem, o que a gente falou até agora, tem a ver com a nossa disciplina, então? Tem a ver com HTML, tem a ver com CSS, esse tipo de coisa. HTML, quase nada, tá? A gente não tem praticamente nada de HTML, de frameworks de HTML, tá? O HTML, basicamente, tu tem que escrever ele todo. Tem alguns frameworks que permitem facilitar o desenvolvimento do HTML, mas eles são muito, vamos botar, simplórios, tá? E basicamente o que eles facilitam é a comunicação do HTML com o PHP depois, que a gente vai ver num segundo momento, lá no segundo ano vocês vão ver, tá? Mas para nossa disciplina, basicamente, a gente tem os frameworks, deixa eu voltar para cá, a gente tem os frameworks CSS, tá? Que são uma ferramenta muito boa. A gente tem framework JavaScript também, que a gente vai falar depois, mas a gente tem algumas ferramentas muito boas no framework CSS que permitem que a gente possa desenvolver sites bonitos, estilizar sites de forma fácil e sem se preocupar com muita coisa que já está pronta ali. É simplesmente chamar lá a classe específica que faz aquilo que a gente quer
e ele vai fazer essa alteração e deixando como a gente precisa, tá? Então, o que são frameworks CSS? Nada mais é que uma série de regras CSS, então ele é um documento CSS com um monte de regrinhas ali dentro, que quando são incluídas e atribuídas a uma tag HTML, produzem, então, alguns padrões pré-especificados, tá? Então, a ideia é o quê? Eu chamo uma classe lá e automaticamente lá chama aquela configuração ou aquela estilização que está salva lá no framework e coloca no meu arquivo, tá? Quais são as vantagens, então, de utilizar esses frameworks? A maior de todas as vantagens é a gente não precisar inventar a roda, tá? Então, a gente tem muita coisa pronta. Eu quero usar um botão. Eu simplesmente vou ali, chamo uma classe btn lá no meu documento, no meu HTML, e ele vai estilizar aquele item como um botão. Então, eu não preciso me preocupar em criar o botão, como vocês estão tendo que fazer no trabalho de vocês para fazer o menu aquele com botão, tá? Eles automaticamente lá dentro do framework tem já um estilo para criar um botão e tu simplesmente chama essa regra no teu HTML e ele vai criar um botão para ti. Então a gente tem uma grande possibilidade de utilizar o nosso site sem se preocupar em escrever muito CSS. Dá para fazer CSS, sites com CSS bem pequenos, simplesmente chamando o framework e chamando ele quando a gente precisa. Mas qual é a grande desvantagem dos frameworks CSS? Por que a gente não usa ele sempre? A grande desvantagem é que os sites que utilizam esses frameworks basicamente têm a mesma cara, tá? Normalmente, quem já trabalha um pouco mais de tempo com internet, com desenvolvimento web, a gente olha alguns sites e diz assim, ó, esse cara utilizou Bootstrap, ou esse cara usou Foundation, que são alguns dos frameworks CSS, porque eles ficam com a mesma cara, e os programadores não se preocupam em estilizar um pouco para modificar a cara que tem esse negócio aí. Então, quando a gente não usa as devidas alterações, tá, a gente acaba ficando com sites muito iguais. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, e vocês vão ver, por exemplo, eu vou mostrar o sistema de login do Bootstrap, vocês vão ver que 80% dos sites utilizam o Bootstrap no sistema de login e quase todos eles ficam exatamente igual, tá? Por quê? Porque os caras não se preocupam em fazer uma estilização, em deixar aquele negócio com uma outra cor, por exemplo, ou com uma forma diferente, tá? Mas nada impede que se use, só que tu acaba caindo nessas coisas de ter muito site igual. Bom, então agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos então que a gente tem de framework CSS. Os dois primeiros, eles não são bem um framework CSS, eles são um framework de grid só. Então eles simplesmente ajudam vocês a organizar as coisas dentro do HTML de vocês. Mas eu vou mostrar para vocês saberem que esses caras existem. E a gente tem os outros então que também tem um grid, mas eles acabam utilizando outras coisas também que não só o grid. Bom, o primeiro deles é o 960 Grid System, tá? Ele é um framework CSS um pouco diferente dos outros, como eu disse, porque a ideia dele é simplesmente dividir a página de vocês em colunas. Então, se eu quero colocar uma imagem no meu site, eu não digo que ela vai ter 900 pixels ou 800 pixels. Eu digo que ela vai ocupar 2 colunas, 3 colunas. Então, em cima dessas colunas, o próprio CSS vai estilizar e colocar lá o tamanho que eu queria que ele botasse, só por essas colunas, tá? O 960 Grid, ele é um sistema um pouco mais antigo, tá? Ele hoje em dia não é mais muito utilizado, justamente porque a gente tem essa onda dos sites responsivos. Então o site tem que funcionar no celular, tem que funcionar no computador, tem que funcionar no tablet, em qualquer dispositivo. E o 960 Grid, ele utiliza os pixels como medida. Então, quando a gente utiliza 960 pixels, ele estipula um tamanho específico do nosso site e as colunas, no caso dele, são estipuladas em pixels, e isso não permite, então, a responsividade. Se eu diminuir o tamanho da minha tela, por exemplo, vendo um celular, ele vai continuar com o formato original, o padrão original, e vai mostrar como se fosse no computador, tá? E isso não é interessante hoje em dia, mas eu estou mostrando para vocês porque ele foi um dos primeiros a surgir com essa ideia de facilitar o desenvolvimento, então, de sites utilizando o framework CSS.
seu maior defeito, então, é que ele não cria layouts responsivos. A gente tem o Unsemantic, que ele é o sucessor, vamos botar assim, do Grid 960, ou 960 Grid System, na verdade. Ele funciona quase da mesma coisa, só que ele já permite, então, essa parte da responsividade. Então, ele bota os tamanhos das colunas em percentual. Então, eu não tenho mais aquele tamanho fixo de coluna que que nem tinha lá no 960 Grid. Tá? Ele ainda permite separar o meu conteúdo em colunas, tá? Que nem era o 960 Grid, só que ele bota essas colunas com tamanhos percentuais. Então, quando eu diminuo o tamanho da minha tela, ele também diminui o tamanho das colunas e, consequentemente, diminui o tamanho dos objetos que estão ali dentro, tá? Só que ele não é muito inteligente. Ele não tem padrões pré-definidos, vamos botar assim, para dizer, ó, se chegar até um certo tamanho, tu vai usar tantos por cento, se chegar até um certo tamanho, tu vai utilizar tantos por cento. Então, ele é um pouquinho limitado nessa parte, mas ele já consegue fazer sites responsivos, diminuindo o tamanho do conteúdo, tá? Então, ele não consegue mudar, por ele não tem essa opção de mudar a forma como está sendo exibido os dados, tá? Como é no Bootstrap, por exemplo, ou no Foundation, mas ele já consegue diminuir o tamanho das coisas para elas caberem dentro do celular. Claro que, num dado momento, o texto vai estar tão pequeno que tu não vai conseguir ler, por exemplo, tá? Porque ele vai diminuir o tamanho do conteúdo para caber naquele espaço do celular. Ele não vai adaptar o conteúdo, a forma do site para fazer ele caber no celular, como é o Bootstrap, o Foundation e alguns outros, tá? Mas é só para vocês saberem que esses caras existem. Se vocês precisarem só de um sistema de grid, de divisão do sistema de vocês em colunas, podem utilizar o 960 Grid ou o Unsemantic, que vai dar certinho, sem problema nenhum, tá? E eu tenho o endereço deles aqui, vocês vão ficar com esse documento para vocês podem acessar lá e visualizar o que eles têm sem problema. Aí a gente tem o Bootstrap, de longe o mais popular de todos os frameworks CSS, tá? Ele foi desenvolvido inicialmente pelo pessoal do Twitter, tá? Ele foi desenvolvido como sendo o CSS do Twitter, que o pessoal gostou tanto que eles acabaram disponibilizando, então, aquelas formas, vamos botar assim, que eram utilizadas no Twitter naquela época, para que outras pessoas pudessem utilizar. Na versão 2 dele, ele foi desassociado do Twitter, então antes ele era Twitter Bootstrap, depois, quando saiu a versão 2, ele já se tornou só Bootstrap, ele se separou do Twitter, porque uma equipe que era quem desenvolvia ele acabou saindo da empresa, e aí resolveram trabalhar só com o Bootstrap, sem se preocupar com o Twitter em si. Então, ele acabou ganhando corpo, ganhando outras funcionalidades que não eram necessárias no Twitter, e hoje em dia ele, de longe, é o mais utilizado de todos, tá? Ele possui uma série de padrões, então ele pode criar, ele tem sistema de grids, ele pode mexer com fontes, com tabelas, imagens, formulários, carrossel, então ele tem um monte de funcionalidade que permite deixar o site de vocês mais bonito, simplesmente chamando lá uma class dentro do HTML de vocês, que ele vai chamar as configurações conforme estão lá no documento CSS carregado do Bootstrap. Então eles facilitam muito a vida do programador, porque eu não preciso me preocupar, eu preciso botar um fundo X com uma borda Y, com um arredondado, como vocês estão tentando fazer no trabalho de vocês. É simplesmente vocês chamam uma classe lá específica e ele modifica o funcionamento, a aparência daquele item, ou daquela tag, para que ela seja mostrada conforme estava lá configurado no Bootstrap, tá? Além disso, ele tem uma série de funções em JavaScript, tá, que permitem deixar o site mais dinâmico. Por exemplo, eles têm o que a gente chama de carrossel, que é aquelas imagens que ficam passando de um lado para o outro. Ele tem a parte de acordeão, que a gente chama, que tu tem como encolher o texto, esconder o texto, deixar só tipo um link, assim, quando tu clica no link, ele abre aquele conteúdo então, para visualizar. Ele tem um monte de funções JavaScript já pré-definidas que podem ser utilizadas. Claro que nesse momento a gente não vai se preocupar com elas, mas depois, quando a gente for trabalhar com JavaScript, a gente pode ver algumas delas para vocês verem como é interessante o Bootstrap e como ele permite fazer uma série de coisas bem legais. Outro framework CSS que a gente tem é o Foundation, então.
ele é dito como o mais avançado framework CSS, porque ele tem algumas funções que nem o Bootstrap não tem, apesar do Bootstrap ser o mais utilizado. O Foundation ele foi desenvolvido e é mantido pela empresa Zurb, então. Ele possui padrões também, como o Bootstrap lá para sistema de grid, tabelas, fontes, imagens, formulários e diversas outras coisas. Ele ainda tem um conjunto de regras mais enxuto que permite a gente editar ou estilizar e-mails. Então, o Bootstrap ele permite a gente trabalhar com o web, porque normalmente a web carrega dados mais rápido, aliás, mais dados, pode carregar mais dados no arquivo, no documento. Só que a Zurb, então, criou um Foundation for Email que tu consegue criar um e-mail em HTML, tá? Porque os e-mails tu pode enviar em texto ou em HTML, tu consegue criar um e-mail em HTML e tu consegue utilizar o CSS desse Zurb for Email para estilizar esse CSS da forma correta, e ele fica um arquivo bem pequenininho que tu consegue enviar junto no e-mail, não vai pesar, vamos botar assim, o site, tá? O e-mail. Não vai deixar o e-mail gigante como é se tu utilizar o Zurb normal, o Zurb Foundation normal, tá? Aqui tem o endereço dele também, disponível para vocês acessarem lá. Eu vou mostrar alguns exemplos, principalmente do Bootstrap e do Foundation, para vocês verem como é que é a cara dos sites criados por eles, tá? Além desses, a gente tem o Pure CSS, então, que também é um framework CSS usado em projetos para web, tá? Ele foi criado e é mantido até hoje pela equipe do Yahoo, tá? Reparem, todos eles foram criados por uma empresa que desenvolvia o seu próprio CSS e aí resolveu disponibilizar isso para que outras pessoas pudessem utilizar, tá? Então eles possuem diversas regras que auxiliam o programador, como os outros. Ele é totalmente responsivo também. O Bootstrap e o Foundation, eles são responsivos, mas dependem de algumas alterações, tá? Que eu vou mostrar para vocês depois. E o site dele é esse aqui, por css.io. E por último, mas não menos importante, faltou coisa aqui, deu ruim, digitei uma coisa errada lá. O UKit, então, ele também é uma ferramenta, tá? Ele é um dos melhores, o quê? Um dos menores documentos CSS, então eles conseguiram deixar o negócio bem enxuto para ficar bem pequenininho, carrega mais rápido o site, e a ideia dele é que tu consiga criar sites, só que ele não tem tantas funcionalidades quanto tem os outros, tá? Até por isso ele é um dos menores, vamos botar assim, o que menos ocupa espaço na hora de fazer o download, tá? Mas ele não tem tanta estilização que nem tem os outros. O Bootstrap e o Foundation são os que disparado tem mais coisa para ver, tá? Aqui tem então algumas referências, eu vou mostrar para vocês esses caras na prática, tá? Então aqui eu tenho o site do Bootstrap, tá? A gente tem a parte de exemplos aqui do Bootstrap. E aqui a gente tem alguns exemplos de como fazer, por exemplo, como os cabeçalhos, como fazer algumas features, utilizar o sidebar, alguns componentes específicos, tá? Mas eu quero mostrar para vocês este cara aqui. Alguém já viu algum login com essa cara? Sim ou não? Ninguém viu? Não acredito nisso. Só eu que enxergo essas coisas? Ó, alguns já botaram aqui já. Assim. Não, é estranho ser essa... Cara, 99%, aliás, não vou dizer 99%, mas 80% dos sites que são desenvolvidos hoje em dia, eles utilizam o Bootstrap para o sistema de login e a página fica com essa cara mais ou menos. Claro que modifica alguma coisa, modifica o logotipo e tal, e traduz as coisas, mas a cara é mais ou menos essa. Justamente porque o Bootstrap ele é o mais utilizado hoje em dia, tá? Querendo ou não, se tu for olhar o código-fonte das páginas, quase todas carregam o Bootstrap, tá? Para fazer essa utilização. E o Bootstrap, essa aqui é a cara padrão do login do Bootstrap, tá? Se vocês quiserem utilizar ele, vocês podem simplesmente vir aqui. Opa, me passei. Vocês vêm aqui e aí tem cadê? Me perdi. Cadê a coisa para fazer o download?
Ah, eles tiraram. Antigamente tinha uma coisa para tu fazer download desse cara aqui, que era muito fácil. Simplesmente fazia o download do arquivo HTML, colava no teu arquivo e fazia a modificação que tu precisava. Mas se vocês precisarem também, é só vir aqui, ó, nesse cara aqui, botão direito, inspecionar código. Tá aqui como é que eles fazem, ó. Então tá tudo aqui. É simplesmente copiar esse cara, jogar no documento de vocês e sair programando com ele, desenvolvendo com ele, tá? É bem fácil de utilizar. Tem um monte de coisa aqui já pré-pronta, vamos botar assim. Ah, eu quero fazer uma dashboard para o meu site. Tem ela pronta aqui, ó, com gráficos, com tabelas pré-montadas e por aí vai. Tá? Então fica muito mais fácil tu desenvolver, porque tu não precisa te preocupar em desenvolver todo o CSS para deixar ele com essa cara, fazer aquele gráfico bonito, montar o blog lá com os tamanhos específicos, acertar. Tudo isso já vem pré-pronto para vocês. É simplesmente chamar a classe certa lá na hora de montar e ele automaticamente vai montar com esta aparência aqui, tá? Mas como é que faz para usar esse cara? Bom, aqui eu criei um documento, tá? Bootstrap. Eu já carreguei aqui. A gente tem que carregar primeiro o arquivo do Bootstrap, tá? O CSS do Bootstrap. Aqui eu utilizei o CDN deles mesmo, fica mais fácil. Mas eu estou carregando o Bootstrap min.css, ele já utiliza um minificador, que eles chamam, que eles diminuem o tamanho do arquivo utilizando isso aqui, tá? Eles comprimem o arquivo, vamos botar assim, para ficar menor. Além disso, então, a gente tem que utilizar o jQuery, que a gente vai ver quando a gente for falar de JavaScript, e eles utilizam também algumas funções do Bootstrap JavaScript, e aí a gente carrega esse Bootstrap bundle.min aqui também para fazer esse download, tá? Mas como é que a gente faz? Basicamente, a gente vai criar divs, ou aqueles divisores que a gente viu, tá? Só que a gente tem que passar uma informação para ele, que a gente simplesmente criar uma div aqui não quer dizer nada. Normalmente não. Esses caras todos eles trabalham com classes, tá? Então a gente vai utilizar uma classe lá específica que vai colocar um botão, a gente vai utilizar uma classe específica que vai fazer o container que a gente chama. Então sempre que vocês forem trabalhar com o Bootstrap, por exemplo, vocês vão ter que colocar lá div class, por exemplo, container. Ah, então eu criei um container que eu disse que o meu site vai ter esse tamanho aqui. Tem uma classe específica dentro do Bootstrap que diz qual é o tamanho de um container. Depois eu posso vir aqui e criar uma outra div e eu digo assim, ó, eu vou criar uma linha, uma row nesse meu container. Tá? Então sempre que a gente trabalha com um grid, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente diz que eu vou criar um espaço inteiro, que é o meu site, vamos botar assim, eu vou criar um espaço menor, que é uma linha, então, e depois dentro dessa linha eu vou ter as colunas, tá? E como é que eu coloco as colunas? Div, e aqui dentro eu boto class, quando eu faço assim, se eu vier aqui no meu documento, vem aqui, ó, eu crio uma div container, tá? Então, meu container, nesse caso aqui, tem 720 pixels por 200 pixels, tá no cantinho lá mostrando, tá? Opa, div container, tá? E esse tamanho, ele é relativo ao tamanho da minha janela, tá? Agora ele tá um pouco menor por causa desse inspecionar elemento. Mas se eu aumentar, diminuir esse cara aqui, eu aumentar o tamanho da minha tela, ó, o tamanho dele já foi para 960 por 200 pixels. Se eu diminuir o tamanho, tem 487, que é o mínimo que ele vai ter, tá? Quando a gente olhar em celular, por exemplo, a div tem 400 por 200. Então, tudo depende do que a gente está fazendo, qual é o tamanho do espaço que a gente tem, para ele adaptar a minha linha lá, o meu documento. Quando eu coloco esse div class Q aqui, ou coluna, dentro dele, simplesmente passando isso, ele vai ocupar todas as colunas que eu tenho ali, tá? O Bootstrap, o Foundation, o Pure CSS e o Wikit, eles trabalham com 12 colunas,
O Unsemantic e o Nossa Grid, eles têm várias opções. Tu pode trabalhar com menos ou com mais colunas, tá? Depende do que tu quer fazer. Então, tem que analisar o que vocês querem fazer no site de vocês para mostrar da forma correta, tá? Por padrão aqui, eu tenho 12 colunas. Então, como é que eu posso fazer para aquela minha div ocupar menos espaço? Eu posso vir aqui e dizer assim, ó, cool 5, cool hífen 5, tá? Então, eu estou dizendo o quê? Que essa minha div aqui vai ocupar 5 colunas desse meu grid. Se eu vier nesse cara aqui e atualizar ele, ó, ele já ficou menor ali. Então, eu tenho minha div container, dentro da div container eu tenho a div row, então ele ocupa toda a linha, e eu tenho lá a minha div coluna, que ocupa 5 colunas, tá? Como eu disse, eu tenho 12 colunas. Se eu quiser vir aqui e criar uma outra div class ou 7, por exemplo, opa, com o hífen 7, eu estou fazendo uma outra div do lado ali, então eu tenho a div 5 e a div 7 do lado da outra. Tá, professor, mas e se por um acaso eu errar nas contas lá e botei, por exemplo, que essa minha div no final aqui vai ter 9 colunas, o que vocês acham que vai acontecer? E aí, ninguém se arrisca? O que vocês acham que vai acontecer quando se eu botar uma div com 5 colunas e outra com 9 colunas? Ninguém se arriscou. Se eu faço isso, uma div de 5 colunas e outra de 9 colunas, ele vai quebrar para outra linha. Por quê? Porque ele tem uma de 5 já ali dentro, ele teria mais 7 colunas para o lado. Como ele está colocando uma coluna maior, um espaço que vai precisar de mais do que essas 7 colunas, ele automaticamente bota para a linha de baixo. Apesar de, se a gente for olhar lá, ele continua sendo o tamanho total a row, o Deep Class Row continua sendo o tamanho total, só que ele acaba quebrando para uma nova linha ali embaixo, tanto que ele bota um tracejado aqui no meio, ó, dos dois, para dizer que aquilo ali faz parte ainda daquele row, tá? E isso, em teoria, é um problema para o Bootstrap, tá? Ele não consegue lidar com isso. Assim como se a gente colocar o call maior do que 12, ele dá problema também, tá? Ele não sabe como se comportar. Então, você tem que tomar cuidado para sempre, quando for fazer esse tipo de coisa, utilizar no máximo 12 colunas, tá? Se a gente vir aqui e atualizar, ele já está certinho para 12 colunas. Aí eu tenho, ó, o row todo ocupado e as colunas separadas de forma correta, tá? E eu posso fazer isso para qualquer coisa. Eu quero colocar um botão aqui dentro desses 5 colunas. Eu venho aqui, coloco um button, class. Ah, como é que é a class para botar um botão nesse cara? Pode vir aqui no Bootstrap. Tem que voltar aqui, porque eu estou no template de blog. Vem aqui em documentos. Deixa eu tirar fora esse cara, porque eu não preciso dele agora. Acho que fica em forms. Não. Cadê os botões? Botões. Ó, então aqui eu tenho como criar botões. Ó, tem que botar o class btn. E depois, se eu quiser colocar alguma das cores, eu posso botar o btn primary, que é esse azul, o secundário, que é esse cinza, o success, que é o verde. Então, posso utilizar cada um deles conforme eu quiser. Se eu colocar só o btn, ele automaticamente vai botar o btn primary como ele. Então, class btn, salvo esse cara aqui, vou lá no meu documento, atualizo. Cadê o meu botão? Não botei um texto dentro do botão, não vai dar certo, óbvio. Ó, aí criou um botão,
para mim, tá lá o botãozinho, só que ele bota o botão em branco. Se eu quiser botar um daqueles lá, BTN Primary, pronto. Já ficou o botão azul ali para mim, tá? Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa desse tipo, a gente vem simplesmente carregando o que a gente precisa, carrega as classes e ele vai colocando o que a gente quer conforme o que foi solicitado, tá? Eu posso ainda dizer que esse botão aqui vai ter um cool 3. Então ele vai ocupar 3 colunas, tá? Só que reparem que eu estou dentro de um container que eu tenho uma linha e eu tenho uma div com 5 colunas, tá? E aqui eu disse que meu botão vai ter 3 colunas. Na verdade, o botão até ficou menor, eu acho. Esse botão ficou ocupando 3 colunas das 12 que teria dentro dessa div, tá? Então ele separa essa div em 12 colunas e aí ele coloca lá ele como tendo 3 colunas desse cara. Eu acho que 3 colunas não ia dar certo, porque... Ó, com 6 colunas ele ocupa metade, tá? Então eu consigo colocar o tamanho nos meus objetos simplesmente passando quantas colunas eles vão ocupar. Eu quero colocar uma imagem, eu posso passar a quantidade de colunas, ele automaticamente vai ficar do tamanho daquelas... ocupar o tamanho daquelas colunas, a largura, né? A altura ele não se preocupa, tá? Então eu consigo fazer isso com praticamente qualquer coisa. Se a gente for olhar aqui, a gente tem o acordeão, aquele que eu falei para vocês, que a gente vai carregando o conteúdo. Ó. Então aqui tem o primeiro item, se eu carregar o segundo, ele carrega o segundo item, terceiro item. Isso aqui já envolve um pouco de JavaScript, então a gente não tem por que a gente ver. A gente tem os alertas, então, que quando deu sucesso, quando deu algum erro, esse tipo de coisa, a gente pode utilizar. Inclusive, a gente pode utilizar que ele tem o botão para fechar o alerta. A internet não tá legal hoje. Cadê? Olha, para botar ícones. Tem uma infinidade de coisas gigantesca, tá? Ó, aqui tem o X, ó. Se eu marcar o X, ele simplesmente some aquele cara. Então a gente tem um monte de coisa que dá para usar aqui, tá? Que vocês podem utilizar. Carrossel, ó, vai passando. Então a gente tem um monte de coisa que a gente pode utilizar e que está disponível para vocês, tá? Eu, sinceramente, 99% dos meus trabalhos eu utilizo o Bootstrap para facilitar, mas eu tomo muito cuidado com estilização, tá? Então, se eu vou utilizar, por exemplo, o botão, tá? Eu costumo botar uma outra cor no primário ou uma formatação um pouquinho diferente, aumentar ou arredondado, para ficar um pouco diferente dos demais, tá? Para evitar que o meu site fique exatamente igual aos outros, mais do mesmo, tá? Se vocês olharem o meu site, aquele que eu tenho lá, que vocês podem acessar, ele tem Bootstrap instalado lá dentro e além do Bootstrap tem mais algumas coisas, mas o Bootstrap é o principal que dá a formatação para o meu site lá, todo ele está escrito com Bootstrap, tá? Mas vocês podem ver que é uma ferramenta que permite que a gente faça um monte de coisa simplesmente chamando lá dentro dos nossos tags HTML a classe específica lá que vai carregar aquela formatação e deixar ele estilizado conforme a gente precisa, tá? Além do Bootstrap, então, a gente tem o Foundation, tá? Que tem uma cara um pouco diferente, mas aqui tem como é que ele funciona, tá? O Foundation, ele é um pouquinho mais xarope de começar, vamos botar assim, porque ele depende de tu instalar o Foundation na tua máquina, porque tu tem que instalar eles dizem que é mais fácil tu fazer instalando do que tu simplesmente carregando, porque quando tu instala, tu traz uma série de arquivos que na internet ficaria mais complicado de utilizar, tá? Mas tem como utilizar ele utilizando o CDN, por exemplo, mas algumas coisas ficam um pouco mais difíceis, vamos botar assim, tá? Mas vocês têm como utilizar ele para fazer praticamente qualquer coisa também, como é o Bootstrap, tá? Aqui tem alguns exemplos, então, de portfólio, página de produtos, blog e
ó, um e-commerce, a homepage de um e-commerce, e vocês podem baixar ele aqui. O Bootstrap não está permitindo mais, antigamente o Bootstrap permitia isso aqui. E se a gente quiser ver como é que é esse cara sendo executado, a única coisa é as imagens deles que está quebrado aqui, mas tudo bem. Mas a gente consegue baixar, visualizar então como é que ficaria mais ou menos o layout. E a gente consegue copiar esse cara para usar no nosso site se a gente quiser, tá? Ele também tem uma série de funcionalidades bem legais. Documentação. Ó, ele tem um e-mail também, a parte de e-mail também, que fica fácil de utilizar quando a gente precisa. Mas ele diz, ó, o ideal é tu fazer uma instalação. E aí, para instalar ele, tu tem que utilizar um dos gerenciadores de pacote que tem pré-definidos. Então, depende de algumas outras coisas que às vezes complica um pouco, tá? Porque quando a gente baixa na nossa máquina é uma coisa, quando a gente envia para o servidor é outra, a gente tem que instalar no servidor também, e aí dá umas confusão de vez em quando. Mas tá aqui disponível para quem quiser utilizar. Ele tem mais coisas do que tem o Bootstrap, mas por essa dificuldade um pouquinho maior em tu instalar ele, tem que instalar ele e para fazer ele funcionar, ele acaba deixando de ser tão utilizado quanto o Bootstrap. E o Bootstrap foi um dos primeiros a surgir também, facilitando muito então o desenvolvimento, e o pessoal se acostumou a utilizar o Bootstrap e muita gente não migra para outros, tá? Mas vocês têm que saber que existem diversos outros que podem ser utilizados. No trabalho de vocês, não pode, tá? No trabalho de vocês, eu quero que vocês editem, vocês criem o CSS de vocês e façam tudo na mão. Tá? Mas vocês têm que saber que esses caras existem e que eles permitem, então, que vocês façam essas modificações no site, essa estilização do site mais fácil do que o que a gente tinha até então. Certo? Alguma dúvida? Agora é a hora. Nenhuma dúvida? Beleza. Essa aula, como eu disse para vocês, não vai ter atividade, tá? Então vocês não têm nenhum outro trabalho além do trabalho, tá? Não, eu não coloquei ela no mudo para vocês? Tá, agora eu boto. Pode deixar que agora eu já boto, tá? Se eu não botei. Era para ter botado. Acho que eu botei só na turma da tarde, tem razão. Me equivoquei. Agora eu já boto para vocês lá o slide e o vídeo da aula que eu apresentei o trabalho. E já coloco esses slides de hoje e o vídeo de hoje, assim que o Google me disponibilizar, eu já boto para vocês também. Tá? Em relação às atividades que vocês têm para entregar, tem uma atividade, eu acho que é hoje que vocês têm que entregar, ou não sei se é terça-feira ou se é hoje. Nenhum problema com aquelas atividades? É para hoje, né? Eu achei que fosse. Beleza. Na verdade, tudo é tranquilo até aqui. O JavaScript começa a complicar um pouquinho, porque depende de outras coisas que não só o que a gente viu. A gente vai depender da lógica de programação que vocês já viram enquanto professor. Mas também não é nada muito difícil. Se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente fica por aqui. Ô, senhor, é 2 semanas para fazer o trabalho Isso, com o CSS, né? isso. Tá bom. Vocês têm até o dia. Deixa eu ver aqui certinho, para não dizer bobagem. Até o dia 1º de junho. Primeiro não. Pode ser terça-feira. Dia 1º de junho, tá certo.
Praticamente todos os dias, Rebeca. Só marcar e a gente marca um encontro pelo Meet e a gente conversa. Eu não tenho muito essa coisa de horários específicos para fazer atendimento. É só vocês entrarem em contato comigo lá pelo Google Chat mesmo, pode ser, ou até pelo Moodle, a gente marca um horário, eu agendo na agenda com a pessoa que me marcou, ou com se quiser mais de uma pessoa, e aí a gente conversa. Mais alguma dúvida, questão, sugestão? Bom, se ninguém tem mais dúvida, então a gente fica por aqui. Bom final de semana para vocês. Aproveitem o final de semana para fazer o trabalho que vocês têm que fazer, para não ter estresse. E a gente vai ter uma aula específica para tirar dúvidas do trabalho, tá? Ainda não sei que dia vai ser. Eu quero terminar essa parte do CSS. A gente tem mais essa aula que eu vou fazer por vídeo para vocês. E aí a gente faz uma aula para vocês conversar. Pra gente conversar. Certo? Abraço, pessoal. Até mais.